Ryzen 7000 acaba de ser anunciado pela AMD, chega de rumores, chega de vazamentos, nós já temos várias informações em mãos. Por exemplo, o preço dos processadores, a data de lançamento, os modelos que foram anunciados, o preço que começam as placas-mãe, nível de performance em relação aos CPUs Intel e os CPUs AMD da geração atual, novidades em cache 3D vertical, sim, teremos novos processadores, entre várias e várias coisas. Eu estou aqui nos Estados Unidos nesse momento, mais precisamente em Austin, Texas. Estou participando do evento de lançamento, como vocês podem ver aqui. Já estou testando os processadores, então se inscrevam no canal para que vocês não percam os futuros testes quando cair o embargo. O que eu vou trazer nesse vídeo é um resumo o que foi anunciado pela AMD. E começamos em arquitetura. Nós temos aqui então um resumo em 4 novas arquiteturas para o mercado: Zen 4, RDNA 3, Zen 4C e XDNA. Tá? Zen 4 é a arquitetura que nós estamos analisando nesse momento, com 3 divisões nela: a Rafael, que é a arquitetura para desktop, ou seja, Ryzen 5 760X, CPUs como esse, certo? O Genoa são os EPYC, ou seja, CPUs para servidores, né? Que é algo que não é muito focado aqui no canal. E a linha Phoenix, que é a linha de APUs. Nós teremos APUs bastante robustas e, inclusive, existem informações que não foram confirmadas ainda pela AMD. Eu vou tentar conseguir essas informações aqui, já que eles estão no mesmo ambiente que eu, onde as APUs Phoenix teriam gráfico integrado RDNA 3, que seria um avanço muito grande em relação às APUs que nós temos em notebooks que usam RDNA 2 e muito mais ainda em relação às APUs de desktop que usam a antiga Vega, GCN ainda, tá? Imagino que não farei uma APU com RDNA 3, cara. Então jogar no PC com gráfico integrado vai ficar interessante. Inclusive, até para lembrar vocês, todos os CPUs Ryzen 7000 têm gráfico integrado, tá? Não tem mais aquilo, APU... Não. Qualquer CPU vai ter gráfico integrado, inclusive gráfico RDNA 2. A Phoenix não tem a confirmação ainda, até onde se sabe, pode vir ou com o 2 ou com o 3, que seria mais robusto ainda, ok? Bom, então nós temos aqui sobre RDNA 3, eles não falaram sobre as placas de vídeo, a Lisa Su mostrou apenas um pequeno spoiler sobre ela, mostrou um jogo rodando sem muita coisa, mas foi falado que chega ainda em 2022. Se nós considerarmos que a RDNA 2, né, as RX 6000 foram lançadas em novembro de 2020, então em novembro de 2022 deveremos ter as RDNA 3, ok? Tá? Falando ali sobre a Bergamo e XDNA. Ok, pessoal, começando aqui então com os números, tá? DDR5, PCI 5, AM5, 5 nanômetros, reduzindo ali dos atuais 7 nanômetros, Zen 4, só o 4 do Zen que ficou meio deslocado aqui, mas tudo bem. Então nós temos várias novidades, tá? DDR5 está chegando também com CPUs Intel de 12ª geração, embora eles também permitam DDR4, aqui é só DDR5, e isso inclui custos que eu vou falar ao final desse vídeo. PCI 5, AM5, trocando o socket que foi lançado lá em 2017, que teve grande longevidade, inclusive a AMD falou sobre longevidade, fica até o final que vocês vão acompanhar, tá certo? Bom, voltando aqui, pessoal, IPC, Instructions per Clock, nós temos um aumento de 13%, é um aumento relativamente baixo, perto do que a gente teve em Zen 3, que foi na casa dos 19%, e aqui nós temos que considerar que é uma nova geração, tá? Então o usuário que vai ir para um Zen 4, AM5, vai precisar trocar a placa-mãe, o processador e a memória, já que não é compatível com o DDR4. Pelo menos ele vai conseguir manter o cooler. É um aumento de PC baixo para uma troca de geração inteira, tá? Vamos continuar analisando isso daqui. Bom, nós temos aqui então a frequência máxima de 5.7 GHz, que sim é um clock bem insano. Normalmente só os CPUs Intel alcançavam clocks robustos assim em estoque, no caso ali os Core i9, os Core i7. E aqui os CPUs estão vindo no geral com clock bem alto, então se você pega o aumento de PC, que foi mais modesto, mais o aumento bem alto no clock, nós temos uma performance single thread, como eles informam aqui, de até 29%, que aí sim é um aumento de single thread interessante. Vamos continuar analisando.
O principal CPU flagship é o Ryzen 9 7950X, que eles falam que é o CPU mais rápido para jogos e para criadores, embora os final 3D, né, aqueles CPUs com cache 3D, devem ser mais rápidos para jogos, como a gente viu que aconteceu com o 5800X 3D, que bate o Ryzen 9 ali tranquilamente, porque o cache 3D faz bastante diferença, e a AMD falou um pouco mais sobre isso, a gente já vai mostrar para vocês. Então nós temos aqui a mesma contagem de núcleos, não aumentou em relação à geração passada 16/32, o clock aumentou, cache 80 MB, L2 mais L3, TDP aumentou para 170 watts. Porém é importante que vocês saibam, pessoal, eu testei aqui no canal o 5950X, que informa ser 105 watts, na prática, cara, ele pega mais do que isso, ele não fica só no 105, tá? Ele chega a bater, nos testes que eu fiz, 150 watts em estoque, e no PBO ele bate perto de 200 watts. Então o 105 ali é uma determinada carga de trabalho, tá? E aqui eles colocaram um TDP que é mais realista com a carga de trabalho de um Ryzen 9, quero, porém, testar na prática como ele funciona no estoque e no PBO, se existe alguma diferença. Por enquanto, o que nós temos como base é um aumento de TDP oficial nas especificações, mas os Ryzen da geração passada já passavam do TDP que era informado, ok? Aqui nós temos os ganhos de performance, então, pessoal, em relação à geração passada 5950X, 7950X em game, até 35% aqui em Shadow of the Tomb Raider, né? 6% em alguns casos no Borderlands, CSGO ganhando performance, provavelmente por conta do clock mais agressivo. Em performance multicore, realmente, ó, você vê, cara, o CPU não aumentou os núcleos, mas os núcleos estão mais rápidos. Olha só esse ganho aqui, ó, 48% no V-Ray, cara. É um negócio interessante, né? 32, 37, 45 outros softwares, tá? Eles mostraram uma demo ali no V-Ray Render, onde eles conseguiram fazer a pontuação de 30.000 no novo Ryzen 9 em relação ao Core 9 da geração passada. Houve um aumento de 57%, sem encontrar o vídeo da apresentação. Eu vou colocar na tela para vocês ao vivo essa demonstração que eles fizeram, ok? Foi um aumento de performance realmente interessante em relação ao CPU que é moderno, embora a Intel está prestes a lançar a 13ª geração. Claro que nós não temos nesse momento, então a AMD vai comparar com o que tem no mercado. Mas quando lançar a 13ª geração, precisamos reavaliar esses pontos, porque ela promete trazer mais núcleos, novos núcleos vão substituir os Golden Cove, Golden Cove pelo Raptor Cove, esses nomes da Intel, cara. E aí precisamos reavaliar essas coisas. Por enquanto, o que nós temos é uma comparação com a atual geração da Intel, assim como eu fazia da Intel versus a atual geração da AMD, que era até então Zen 3, beleza? Continuando aqui com a nossa apresentação, eles mostraram mais testes em relação ao 12900K, testes envolvendo Ray Tracing Render ali no V-Ray, e tem também um aumento de eficiência energética, que comparando com o Core 9, o Ryzen 9 tem um aumento de 47%. A gente sabe que o Core 9 passa facilmente dos 200 watts, chega a bater ali 250, 230, e de fato o Ryzen 9 é mais rápido e mais eficiente, tá? E aqui nós temos o line-up completo, ok? Ryzen 9 7950X, como eu já falei, 16/32, Ryzen 9 7900X 12/24, também não aumentou os núcleos e threads em relação à geração passada, mesmo TDP, 170 watts, com um pouquinho a menos de cache, porque isso também tem a ver com a quantidade de núcleos. Ryzen 7 7700X, observe que não teve o 7800X, eu vou falar sobre isso, 8/16, 40 MB de cache, clock de até 5.4, 105 watts, e Ryzen 5 aqui pela primeira vez alcançando um TDP base de 105, então subiu o consumo em relação ao 5600X, manteve 6/12, aqui 4.7 GHz de base e boost de até 5.3, provavelmente falando aqui de single thread, ok? Ou seja, pessoal, a gente teve aqui os CPUs alcançando frequências bem maiores do que a gente costumava ver ali abaixo dos 5 GHz, mas o consumo de energia também subiu, especialmente quando a gente fala ali do Ryzen 5. Mas, mais uma vez, esses CPUs têm gráfico integrado, isso também está na conta do consumo. Até então, a gente compara com o 5600X, ele não tem gráfico integrado.
Então, logicamente, eu coloquei um gráfico integrado ali, vai aumentar o consumo, ok? Depois a gente pode fazer testes, que é o quê? Pegar esse Ryzen 5, desabilitar os gráficos na BIOS e ver qual é o consumo dele. Certamente vai ter ali uns 20, 30 watts por conta de ter esse gráfico ali, beleza? Continuando aqui então com o nosso gráfico, nós vemos aqui então a performance em Geekbench Single Thread, onde todos os Ryzen estão ganhando performance em relação ao 12900K, que é um CPU muito robusto da 12ª geração Intel. Mesmo o Ryzen 5 ganhando, embora aqui o gráfico está bem desproporcional, né? 2040 para 2175, essas barrinhas eram para estar bem próximas, mas o gráfico do marketing não é tão legal assim. Ryzen 5 7600X, esse aqui vai ser um dos CPUs mais vendidos, acredito eu, porque geralmente é um dos mais baratos. Eles comparam a demo no Fórmula 1, eles vão mostrar ali o frame rate em tempo real na tela, mas mostraram o resultado final pra gente. Se eu encontrar o vídeo eu vou colocar para vocês, aonde ele venceu em games 11% o Core 9, que é interessante, cara. Ele está fazendo mais ou menos a performance que fazia um 5800X 3D, né, mais ou menos uns 10% em relação ao Core 9, porém custando menos que o Core 9, já vou mostrar isso para vocês. Aqui nós temos os games, né, em média assim, ele fica ali 5% mais rápido que o Core 9, o que é uma vantagem porque é um CPU que está custando menos que ele, o preço anunciado é 299, já vou mostrar isso para vocês, tá? Então ele ganha do Core 9, perde no GTA, empata no Cyberpunk e ganha aqui no Rainbow Six. Então na média, eles pegam aqui os resultados mais agressivos, nós temos 2, 12 e 17, média 5% de ganho de performance. Precisamos analisar em mais cenários, tá? Enfim, então aqueles resumos de arquiteturas, eles mostram o Zen até o Zen 3 no socket AM4, começando agora Zen 4 no socket AM5, certo? Eles fazem um resumo do que tinha ali no IPC. E pessoal, a VX 512 foi confirmada, esse recurso a Intel está tirando, na verdade ela já tirou dos seus CPUs 12ª geração, alguns CPUs ainda funcionam, a AMD está trazendo a VX 512 em todo o line-up. Isso é uma coisa interessante para quem precisa desse tipo de instrução, e você chega a ganhar performance em certos cenários, como já foi mostrado na internet, tá certo? Então nós temos aqui o ganho de IPC, observe aqui, fixando o clock de 4 GHz em relação a Zen 3 em um CPU octa-core. Então nós temos 13% na média, então eles estão explicando como eles alcançaram esse IPC. Então tem softwares que é 1%, tem softwares que foi 39%, na média foi 13%. Então esse é um ponto legal porque, dependendo do que você for fazer, observe, Watch Dogs Legion foi o ganho de 24% de IPC. Então, dependendo do que você estiver analisando, o ganho é maior ou também menor do que eles mostraram na média dos 13%, tá certo? Aqui eles detalham como eles encontraram esse aumento, então o L2 Cache, Branch Prediction, Load Store, Front-End, justificando os 13%, tá certo? Falam sobre o AVX 512, mais as instruções para inteligência artificial, e o aumento de eficiência energética, onde em relação aos 5950X, observe, quando eles travam o TDP em 65 watts, o ganho de eficiência, de performance por watt é de 74%, quando eles travam 105 é de 37% e 170, 35%, tá certo? Falam sobre os 5 nanômetros, que traz ali uma melhoria, também mantendo o design na TSMC, um nó bastante avançado, que é mais eficiente e proporciona mais performance em relação aos 7 nanômetros, tá certo? Falam sobre a área do processador, então o Zen 4 ele tem uma área, um die menor que o Alder Lake, né? Lembrando para vocês que vai ter uma nova geração, que é a Raptor Lake, né? Raptor Cove, enfim, dando esses nomes, tá? Mas de fato o die é menor e tem uma eficiência energética maior em relação à geração atual da Intel, tá certo? Falam ali sobre os ganhos de eficiência mais uma vez, que eles conseguem reduzir o consumo de energia em relação aos Ryzen 5000, precisamos analisar isso com mais calma depois, e aumentar a performance no mesmo consumo. E aqui, pessoal, olha que o roadmap, a AMD já está mostrando o que ela vai fazer no futuro. Nós teremos, pessoal, prestem atenção, na geração Zen 4, 2 nós, 5 nanômetros e 4 nanômetros. Então, em algum momento do mercado, a AMD irá falar assim, olha, nós temos em mãos uma nova litografia, provavelmente o Ryzen 8000, alguma coisa assim, então irá reduzir mais ainda. Hoje é 5 nanômetros no Ryzen 7000,
depois virar o 4 nanômetros, tá certo? E uma coisa que eles falam aqui, pessoal, olha lá, teremos CPUs Zen 4 com 3D V-Cache. E aqui eu acredito que seria o 7800X 3D, por isso que eles não lançaram o 7800X nesse momento, seria a versão 3D, assim como é o 5800X 3D, ok? Nós temos então aqui no futuro, em 4 e em 3 nanômetros, Zen 5, também Zen 5 com 3D V-Cache, então o 3D V-Cache veio para ficar, nós temos a confirmação oficial, além dessas versões C, que normalmente se refere ali ao outro tipo de CPU não para desktop, tá certo? Enfim, pessoal, então nós temos aqui agora, eles resumiram o AM4, né, várias arquiteturas, vários nós, vários processadores, e a pergunta que fica é, e a longevidade? Eles começam a falar sobre o AM5, que agora é um socket do tipo LGA, assim como é a Intel, permite até 230 watts no socket, não dá para você fazer overclock, enfim, tem as novidades de DDR5 PC 5.0, só suporta DDR5, não há o suporte oficial para DDR4, lembrando essas informações para vocês, tá certo? E a compatibilidade com o cooler AM4. Então, se você tem um cooler AM4 no seu sistema, você consegue utilizar ele normalmente numa plataforma AM5, pelo menos isso é compatível, tá certo? E eles falam sobre o chipset, confirmaram oficialmente o B650 Extreme, até então não era confirmado. Então nós teremos 4 chipsets nesse momento. Em setembro, X670 Extreme, a versão normal, que diferencia aqui é que há o PCI Express 5.0 e mais recursos. Em outubro, as placas B650. Eles não falaram ainda sobre as placas AA, como teve ali a A320, A520, então a A620, por enquanto não foi falado, no futuro deve aparecer ou não esse tipo de informação, tá certo? Nós temos aqui então os SSDs 5.0 que vão começar a aparecer e é compatível com esse tipo de placa-mãe, tá? Fala sobre a memória, que agora é só DDR5, começa em frequências bem altas, confirma o AMD eXPO ou EXPO, que é Extended Profilers for Overclocking, onde as memórias terão um selo, se elas forem compatíveis, apenas um clique, como funciona o XMP na BIOS, você ativa o EXPO e consegue ganhar performance, reduz a latência, tá? E é livre de licenciamento, royalties, para que os fabricantes possam implementar isso de uma forma mais fácil, tá certo? No lançamento terão 15 kits compatíveis com a AMD EXPO, então afasta aquele fantasma do lançamento dos Ryzen iniciais, que várias memórias não funcionavam, vários kits já terão essa compatibilidade e continua funcionando normalmente com XMP. Você tem uma memória DDR5 que você usava no seu CPU Intel 12ª geração, só XMP, ela vai funcionar normalmente aqui. Agora a EXPO vai ter um diferencial, ela vai funcionar um pouco melhor em relação ao que funciona o XMP, porque é algo mais otimizado, feito específico para os Ryzen 7000, tá certo? Bom, e para finalizar aqui, pessoal, eles falam sobre o preço das placas-mãe que começam a partir dos $125. Então a gente viu ali os preços vazando, muito caro, mas eles falam que terão placas um pouco mais baratas. Lembrando que esperamos aí nas placas H, tá certo? A M5, pessoal, longevidade confirmada para 2025 e preço de placa-mãe a partir de $125. Então espanta aqueles fantasmas dos preços ultra altos e, claro, teremos placas bem caras, mas teremos placas mais de entrada a partir de 125, embora a gente espere ainda as placas mais basiquinhas da série H. Vamos falar sobre a longevidade aqui, galera. Isso é parecido com o que a AMD falou lá atrás, no M4. Em 2017 ela falou, teremos os CPUs para M4 até 2020, 3 anos. Mas passou 2020, ela continuou lançando, tanto que em 2022 teve os Ryzen 5600, 5500, vários CPUs que eles trouxeram, além do 5800X 3D, que foi algo bem interessante, que trouxe mais desempenho para games. Então, eles voltam a dizer, ó, são 3 anos, mas pode ser que passe, por isso tem um plus ali. Isso ainda é incerto, o que é confirmado é que 2022, 2023, 2024, 2025 é a M5, depois pode ser que venha uma M6, ok? Então, é uma confirmação, uma promessa parecida com o que a AMD fez no passado. Talvez ela estenda isso assim como ela fez. Isso precisamos de uma confirmação, ok? Então, falam ali sobre a performance, o que eles já tinham falado, eficiência, performance, enfim, em relação aos CPUs Intel, em relação aos CPUs do Ryzen 7000. E disponibilidade, dia 27 de setembro, os CPUs estarão nas lojas, não se sabe se estará no Brasil também.
Preços: 7950X 699, 7900X 549, 7700X 399, 7600X 299. Então não houve aumento de preço, né? Ao que me constam são os preços anunciados dos Ryzen da geração passada. Aqui também temos que pontuar aqui que a geração passada trouxe um aumento em relação à Zen 2, ok? Mas pelo menos não houve um aumento de preço, o que ajuda um pouco a, digamos, comprar a plataforma. Afinal você vai ter que trocar de memória, vai ter que trocar de placa-mãe e o CPU pelo menos está no nível do que era a geração passada, tá? Isso é uma coisa interessante, tá certo? Enfim, pessoal, e aqui finalizamos essa apresentação que a AMD fez. Como eu disse para vocês, em breve vou trazer o meu review completo, as minhas considerações sobre tudo isso. Tem muita coisa para ser falada ainda, tá certo? Eu vou trazer as comparações com a geração dos Ryzen atual, agora é antiga, com a geração atual ou a nova da Intel, dependendo do tempo, se essa geração chegar até o dia 27 de setembro, tá certo? Em breve cai um embargo para os testes, nós teremos mais informações sobre isso. Bom, pessoal, é uma nova geração, a gente não sabe como é que vai estar a estabilidade sobre isso. A gente lembra que a primeira geração dos Ryzen tiveram problemas com estabilidade, tanto que veio a Zen Plus para corrigir questão de memória, clocks mais agressivos. As BIOS, os AGESAs foram melhorando, vira e mexe aparece um ou outro probleminha. Então precisamos ter calma, tá? Aguardem os testes, tá certo? Os testes vão sair antes dessa data do lançamento, então aguardem os testes e vejam a opinião, não só minha. Não fique preso no canal, veja a opinião de vários canais para que você possa construir a sua opinião baseada nisso, para pensar se vale ou não a pena comprar, tá certo? Nós temos as informações em mãos e eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma, tá certo? Bom, eu vou encerrar por aqui. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço. Não se esqueça de conferir sempre aqui na descrição todos os tópicos, os links das lojas afiliadas do canal. Você vai comprar algum hardware no Terabyte, na Amazon, no AliExpress, clique nos links que estão aparecendo aqui, você estará muito me ajudando, ok? Também nós temos o nosso grupo de promoções no Telegram, entre e façam parte, e assim você estará acompanhando sempre que surgirem promoções, inclusive, quem sabe, promoções dos novos Ryzen. Vocês estão vendo que até a minha webcam está travando um pouquinho aqui, infelizmente, não tenho muito o que fazer, estou gravando longe do meu escritório, mas o foco é a informação. Muito obrigado, valeu, falou, tchau, tchau.